I've never seen anything like this. This is sensational stuff. Ora boas, bem-vindos aqui a mais um Ponto Break. Hoje vamos começar de maneira diferente. Vamos começar com a notícia que Iga Swiatek é a nova número 1 do ranking WTA. Era provável que ela chegasse ao topo mais tarde ou mais cedo. O anúncio da Ashley Barty só acelerou o processo. Uma jogadora que em 2018 era top 500 e em 4 anos conseguiu atingir o topo da classificação do circuito feminino. Uma jogadora que já tem 2 torneios Masters 1000 ganhos esta temporada, Doha e Indian Wells, e aqui prepara-se para ganhar o terceiro. Tem boas possibilidades e pela primeira vez como número 1. Vamos também falar um bocadinho dos jogos que aconteceram no dia de ontem. Jogos, na minha opinião, muito, muito interessantes. Desde logo, jogos que nós falamos no Ponto Break. Temos aqui, por exemplo, a vitória do Kokkinakis frente ao Diego Schwartzman por 6-4, 7-6 e 6-4. Um fim de jogo que, como podem ver, gerou alguma polémica, porque o Kokkinakis mandou calar os torcedores do argentino e para terem calma. E pronto, acaba por não ficar bem, acaba por sempre gerar aqui no próximo jogo. Provavelmente o público não vai se esquecer e pode não apoiar, e já sabemos que o público é extremamente importante numa partida de ténis, e aqui o Kokkinakis acaba por fazer-se estar mal com o público. Depois temos aqui o Kyrgios, que atropelou o número 7 do ranking ATP, Andrei Rublev, em 53 minutos. Venceu por 6-3 e 6-0. Um jogo onde o Kyrgios ressentiu-se do joelho, mas teve a capacidade de acelerar o jogo e não dar qualquer hipótese ao russo de se erguer no jogo. E tivemos pontos extremamente extraordinários, desde twinners, desde underarm serve, serviço por baixo. Foi um jogo muito, muito interessante, na minha opinião, e por isso foi para mim um dos jogos do dia, claramente. Um dos jogos que também ficou do dia e marcado com uma surpresa foi o jogo da Adam Maia contra a Sakkari. Adam Maia venceu, eliminou a número 3 do ranking ATP na terceira ronda. Uma jogadora com muita garra, confiança, persistência, que a definem como jogadora, e foi um momento mágico na carreira, a maior vitória da carreira da jogadora brasileira. E lá está, uma jogadora que começou a mudar a sua forma de jogar, e parece que essas mudanças estão a fazer efeito naquilo que é a carreira dela. Depois passamos para o jogo do Tsonga, que foi um jogo onde o Tsonga perdeu, mas perdeu bem. Tivemos aqui um ponto extraordinário do Tsonga. Uma bola que não é para qualquer um, foi um grande ponto, mas pronto, acabou por perder em 2-1. A cada hora, realmente, na minha opinião, estava desajustada, como eu tinha frisado no ponto break. Na verdade é que perdeu, mas deixou uma boa imagem. Foi um 7-6, 6-4 e 6-4. Ganhou o primeiro set, mas depois perdeu os outros dois. Faz parte. O Tsonga também, fruto das lesões que teve, é normal que se ressinta sempre mais um pouco do que os outros jogadores do circuito, principalmente o Jordan Thompson, que estava bem fisicamente. Partilhar só aqui, não tem nada a ver com o que aconteceu ontem, mas isso aqui é um treino da Cory Gauff com o seu irmão. E pronto, quis partilhar claramente isto porque é interessante. Parece que o miúdo também tem ali algum toque para o ténis. Daqui a alguns anos podemos ver ele no circuito. E pronto, foi por isso que eu quis colocar este clipe aqui. Isto foi partilhado pela própria WTA, por isso espero não ter aqui um strike por causa disso. Bem, para hoje temos o primeiro jogo. O jogo é o Tommy Paul Khachanov, o jogador da casa, contra o jogador russo, que não está num bom momento. Só venceu 2 dos últimos 5 jogos. O americano perdeu apenas um dos últimos 5 jogos, ainda no Else contra o Alex de Menor. O russo não jogou desde a derrota por 2-0 contra o Brooksby ainda no Else, no passado dia 13. Já o Tommy Paul venceu na primeira ronda o Bonzi por 2-0 em 1 hora e 15 minutos.
O russo venceu três dos últimos. O russo venceu 3 dos últimos 4 jogos contra jogadores americanos. McDonald's, Kudla e Johnson, ambos em Adelaide. São dois jogadores com um bom serviço, com um bom jogo a fundo do corte. Espera-se um jogo muito equilibrado, onde o fator casa pode pesar a favor do Tommy Paul. Tommy Paul está com o modo de underdog, 2-10. Parece-me que sim, parece-me aqui poderá ser um jogo onde o Tommy Paul pode levar a melhor. Para mim, o valor está do lado do Tommy Paul. E claro, aqui um undergame, um overgames, não under, mas overgames, poderá ser interessante, visto que são dois jogadores que servem bem e podemos ter aqui um ou dois sets a poderem se definir em tiebreaks. Depois temos aqui o jogo que eu acho que tem aqui muito interesse. É o jogo do Rinderknech contra Rinderknech contra o Urkash. Aqui temos o campeão em título, que entra como estatuto de favorito para ganhar este jogo, o modo de 1.33 na Betano, mas encontrará dificuldades contra o jogador francês que vem de uma vitória por 2-0 sobre o Djere por 6-2 e 7-6 em 1 hora e 45 minutos. Já o polaco vai fazer o primeiro jogo depois de Inan Wells ter ficado pelos oitavos de final, onde perdeu contra o Rublev por 7 limpos, 7-6 e 6-4. Neste jogo prevejo um jogo mais difícil do que o odd indica. A ansiedade e o segundo serviço do polaco podem servir de motivação para o jogador francês tentar as suas chances. Eu aqui, sinceramente, ia para um overgames a pensar que o Rinderknech vai servir tão bem como servir contra o Djere. O Djere é um jogador de terra batida, um jogador que defende-se bem, tem uma boa pacada ao fundo do corte. Poderá ser um jogo interessante, um jogo para 3 sets. Acho que esta odd do Urkash está desajustada, na minha opinião. Vai sentir a pressão de defender o título e a verdade é que não está nem de perto nem de longe nas suas melhores condições físicas nem emocionais. Eu aqui acho que a melhor a opção mesmo é o Rinderknech a 1,70. Parece-me poderia ser interessante esse handicap mais 3,5. No entanto, é um jogo que se calhar precisa daquela componente live para nós conseguirmos perceber como é que o polaco está a reagir, como é que em termos de pressão emocional, porque está a defender o título. Perceber essas variáveis, essas nuances podem ser muito, muito importantes, na minha opinião, para para aqui para o jogo. Depois temos aqui o jogo do Karatsev contra o Hugo Humberto, que para mim parece-me também ser um jogo muito, muito interessante. O favoritismo está do lado do russo. O mercado dá esse favoritismo e eu concordo com ele, porque no único jogo entre os dois, o russo levou o melhor, embora em condições diferentes. Foi em Madrid, em terra batida, mas o russo venceu nesta altura por 2-0, com parciais 7-6 e 6-4, um jogo renhido. No entanto, o resultado do russo, os últimos resultados do russo deixam a desejar, por isso causa sempre aqui alguma dúvida sobre o momento físico e principalmente psicológico que o russo vive, e com essa situação toda da guerra, claro que pode sempre afetar pela negativa o jogador russo. Nos últimos 5 jogos apenas venceu um, contra o Rune em Marselha. Mais recentemente perdeu na primeira ronda de Nuels contra o jogador da casa, Johnson. Por outro lado, do outro lado do corte temos o Humberto, que também não está, vive uma crise de resultados, que até a entrada para este torneio estava com uma série negativa de 6 derrotas consecutivas. A Miami derrotou na primeira ronda do Bedene por 2-1, com parciais de 6-3, 3-6 e 6-3 em pouco menos de 2 horas. A resposta ao serviço, na minha opinião, será o elemento-chave desse jogo, e aqui o russo tem melhor percentagem de return, 38% para 35% do jogador francês. Aqui a minha dica seria claramente apostar a favor do Karatsev. Modo perto de 1,80 seria o ideal. O modo 1,105 parece um modo relativamente justa. E aqui podemos até abordar o under 22,5. Poderia ser também algo interessante nesse ponto. Under 22,5, não 21. Aqui, se a gente for fazer aqui um match com o último jogo entre os dois, que ficou 7-6 e 6-4, daria 22... dariam 23 games. No entanto, acho que pode não chegar a tanto.
e por isso ficaria aqui para o under 22,5 ou under 23,5 se preferirem, que também está um 75, também é um modo que eu vejo com algum valor. 22, under 22,5 poderia ser interessante. No entanto, lá está, esse mercado precisa-se de se ver como é que os jogadores estão, como é que o cara deve estar fisicamente e emocionalmente, mas parece-me que se ele não se deixar afetar pelos resultados e pela situação da guerra, parece-me que aqui tem mais argumentos no seu jogo para levar a melhor do que o jogador francês. Depois temos aqui um jogo feminino, finalmente um jogo feminino. Siniakova contra a Daria Gavrilova, ou Savil, que é o nome mais desde que se casou, assumiu este nome no circuito. Parece-me aqui um jogo bastante interessante, na minha opinião. O mercado há favoritismo para o lado da Savil, ou Gravilova, como quiserem. Como quiserem chamar, este favoritismo está diretamente ligado às vitórias da jogadora australiana nas duas vezes em que se encontraram, em 2007 e 2006. No entanto, por ser um período superior a 18 meses, não ponderaremos esta estatística. As duas jogadoras já têm 2 jogos neste torneio. A Siniakova venceu a Marino por 6-3, 2-6 e 6-1 em 2 horas, e mais recentemente a Raducanu em 3-6, 6-4 e 7-5. Uma batalha épica de 2 horas e 53 minutos. De recordar que a Raducanu venceu o primeiro set e esteve a vencer por 3-1, mas não conseguiu aguentar a pressão da jogadora adversária. No último set, a Siniakova teve 2 ocasiões com um break atrás, no 2-0 no 5-3, no entanto conseguiu recuperar e manter-se fiel àquilo que era ao seu jogo. A jogadora australiana ultrapassou a Minen na primeira ronda por 7-5 e 6-3 em 2 horas e 4 minutos. Na quinta-feira passada venceu a promessa francesa Tan por 2-0, por parciais 6-4 e 6-2 em 1 hora e 23 minutos. Aqui uma chamada de atenção, a Siniakova tem, em horas em corte, tem 4 horas e 53 minutos, a Saville tem 3 horas e 35 minutos. Quer dizer que a Siniakova tem mais 1 hora e 23 minutos em corte do que a jogadora australiana, e isso pode pesar se o jogo se arrastar, por exemplo, para um terceiro set. Por isso aqui a minha aposta seria claramente na Daria Gavrilova Saville a 1,78, 1,80. Quanto mais alta a odd, melhor. 1,85 seria mesmo o ideal. 1,80 já se aceitava. 1,78, pronto, anda aqui. Está ali perto de 1,80. Ponderem sempre, obviamente. Aqui, em termos de overgames, as linhas estão muito altas, na minha opinião, não tem qualquer valor, por isso eu ficaria apenas pelo mercado 1x2, ou neste caso 1-2. Depois temos aqui Osaka contra a Mukova. Porquê que eu escolhi esse jogo? Porque a jogadora francesa não teve ainda no Else fácil. Mesmo antes de entrar em corte, foi insultada e acabou por ficar muito fragilizada emocionalmente e acabou por perder o jogo. No entanto, parece que esses fantasmas foram ultrapassados com uma entrada forte em Miami, com vitórias limpas e com um ténis que já deixava saudades. A última vítima da Osaka foi a ex-número 1 Kerber, que perdeu em pouco mais de 1 hora por 6-3 e 6-4. Aqui a sua adversária, a Mukova, não terá tarefa fácil. No entanto, a vitória contra a Fernandes em 2-0 poderá gerar aqui alguma confiança para esse jogo. A jogadora checa precisou apenas de 2 horas e 13 minutos para ultrapassar a jovem promessa do Canadá. As últimas 2 vezes em que se encontraram, a jogadora japonesa levou melhor a ambos jogos por 2-1. O mais recente em Madrid, o ano passado, em terra batida. Aqui, eu sinceramente acho que a Osaka, a jogar este ténis, a servir muito bem, com bolas muito profundas, muito pesadas, aquela pancada seca, chapada, e a Kerber teve imensas dificuldades para conseguir controlar esta agressividade e esta profundidade do jogo da Osaka. Eu acho que aqui a Osaka tem tudo para conseguir ganhar em 2-0 aqui à Mukova. O 2-0 está a 1,85, não é o ideal. O odd ideal seria o modo 2, ali com uma probabilidade de 50%, seria o ideal. Se vocês encontrarem esta odd em live, em situações que a Osaka esteja bem no jogo e prevejam que ela pode ganhar em 2-0, poderá ser o ideal. Outro mercado que poderia ser interessante, pensando, lá está, nos últimos 2 jogos entre as duas, que ambos foram ao último set, ao derradeiro set, ao terceiro, porque era a melhor 3 sets, podia ser interessante aqui o 20,5. Mas também digo-vos que esta odd teria que estar mais perto de 1,80
do que de um 70. Por isso, ponderem em live. No entanto, acho que o Osaka 2-0 seria o ideal, um modo 2, na minha opinião. Já aqui temos a Anne Lee contra a Alison Risco, duas jogadoras da casa. Aqui temos uma vitória para cada lado. A Anne Lee venceu o jogo mais recente entre as duas em solo americano no ano passado no US Open por 2-0, com parciais 6-0 e 6-3. No entanto, aqui uma chamada de atenção: esse jogo a Alison Risco estava com problemas físicos, estava ali meio lesionada e por isso aquele 6-0, por exemplo, foi derivado a isso. No entanto, no segundo set conseguiu, através ali do fisioterapeuta, dali de alguma medicação, conseguiu suster mais as dores e conseguiu ir ao jogo, mas muito limitada, principalmente a mobilidade no fundo do corte claramente ficou afetada, e Anne Lee, que é uma jogadora que tem uma boa pancada, principalmente de direita, não teve misericórdia da sua compatriota e ganhou muito bem. A Anne Lee vem de uma vitória vitórias por 2-1 frente à Sheriff em 2 horas e 20 minutos, e mais recentemente superou surpreendentemente a conta feito por 2-1 com parciais 6-0, 3-6 e 6-4 em 1 hora e 52 minutos. Diferença que a conta feito começou a ganhar no último set por 2-0, mas não conseguiu gerir o break à frente. O primeiro jogo em Miami, a Risco superou a Attachment por 7-6 e 6-3 em 1 hora e 51 minutos, onde venceu 82% dos seus jogos de serviço. Mais recentemente derrotou a Alison Cornet em 2 sets com parciais 6-2 e 6-2 em 1 hora e 28 minutos. Aqui, como fiz com o jogo da Siniakova Saville, é importante as horas em corte. Porque são duas jogadoras, em termos de diferença de idade, não andam muito grande. As duas jogaram em Indian Wells, 3 jogos para cada uma, e aqui mais algumas horas em cima pode afetar o rendimento das jogadoras. A Anne Lee tem 4 horas e 12 minutos, apenas jogos. Estou a contar apenas os 2 jogos em Miami, e a Risco tem 3 horas e 19 minutos. Aqui a Anne Lee tem mais 1 hora e 33 minutos do que a jogadora adversária. E pensando que não, isso pode afetar o rendimento da Anne Lee, pode querer, lá está, entrar muito forte e tentar despachar o jogo o mais cedo possível, mas lá está uma jogadora experiente que vai tentar contrariar esta tendência. Aqui o meu palpite seria claramente para a Alison Risco, um modo 1.75 seria o ideal. Aqui o Overgames, para aquilo que aconteceu nos últimos jogos entre as duas jogadoras, o 21,5 seria a linha ideal. No entanto, o modo 1.80, 1.72 para mim acaba por não ter valor. Eu ficaria aqui claramente pela Alison Risco. Aqui para os mais aventureiros, 1-2-0 para a Alison Risco, a longo prazo também parece-me interessante. 2,52, uma probabilidade de 40%. Eu daria um bocadinho mais, 45-50, principalmente por essas questões todas que eu frisei, principalmente as horas em corte. A Anne Lee vai ter mais dificuldades, e aqui a experiência da Risco também poderá prevalecer nesse jogo. Pessoal, não se esqueçam de deixar aí o like nessa transmissão. Também subscrever o canal se ainda não subscreveram, e ativar o sininho das notificações para receberem sempre o conteúdo mal seja publicado. E vemos no próximo Ponto Break.